Pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso Filocast. Lembrando que tudo isso é proporcionado pelo nosso Colégio do Bosque, por todos os patrocinadores. Nós agradecemos muito a todos. E nessa edição do Filocast, com o que a gente vai estar, Gameiro? Nossa, um convidado muito ilustre, nosso professor, querido professor Vitor Fabian. Pode entrar, senhor professor. Ele é doutorando em filosofia e hoje ele vai discutir com a gente a filosofia na educação. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês e fazer desse momento aqui um momento especial para todos nós e para as famílias que também acompanharão esse grande podcast. Muito obrigado pela sua presença, professor. E Muito obrigado. Já gostaríamos de começar com uma pergunta interessante de como você se interessou por essa área da filosofia? O que te motivou para buscar esse tipo de conhecimento? Bom, interessar pela filosofia veio do contato com os jovens, né? Conversando com os jovens, né, seja no bairro, seja no futebol, seja nas paróquias, né, em todos os lugares por onde eu passei, eu comecei a perceber que os jovens tinham um grande desejo de conhecer a verdade. Sim. E por uma má formação nas escolas, eles não aprenderam nem sequer o como buscá-la. E eu sentia que a filosofia seria o melhor caminho se eles percebessem não como uma disciplina chata, mas como uma grande amiga que os ajudaria a chegar nesse objetivo, que era encontrar a verdade para suas vidas. Então, foi nesse interesse de ajudar a juventude por perceber uma má formação educacional neles. E você já percebia em si mesmo esses tipos de questionamento quando você era jovem já também, né? Já percebia desde jovem que muitas das coisas que a gente aprende na escola, inclusive a própria filosofia, Sim. era uma disciplina que não atraía. Ah. E aquelas perguntas existenciais que todos os jovens têm, vocês têm, eu tinha também, e todos os jovens têm hoje, elas precisariam ser respondidas e era a filosofia quem iria levar as perguntas e, consequentemente, as respostas diante das meditações que cada um iria fazer sobre elas, né? E essa questão dos jovens é interessante, porque como é que você faz para levar a filosofia na vida e no dia a dia dos jovens? Como é que você faz para tornar a filosofia, além de uma disciplina, uma coisa que eles possam ter um contato, assim? Não, isso é bem legal, porque se você parar para pensar, hoje uma das grandes pós-graduações que mais cresce no Brasil é a filosofia clínica. Quando eu conheci a filosofia clínica, eu fiquei, mas o que é isso? E estudando um pouco sobre a filosofia clínica, ainda que eu não tenha enveredado por esse assunto, mas foi um desejo que vários pensadores tiveram, já de muitos anos, mas hoje está cada vez mais forte, de levar as pessoas os conceitos adequados para cada coisa que a gente aprende na vida. Por exemplo, né, as pessoas sofrem muito hoje por amor, mas para sofrer por amor tem que saber o que é amor. Certo. E para saber o que é amor, precisaria ler um livro clássico de Platão. Para você saber o que é amor, o que é paixão, o que é amizade, precisaria conhecer Aristóteles, para saber os 3 tipos de amizade. Então, levar a filosofia não só como uma disciplina, mas como essa amiga, era fazer com que os alunos percebessem, olha, nesse caminho aqui de reflexão, vocês vão encontrar muito mais que notas. Vocês vão encontrar essa grande ajuda quando vocês precisarem. Inclusive nesse quesito do amor, que é um tema muito caro a todos os jovens que estão nessa fase de apaixonar-se. Sim. Né? E até se você for parar para pensar, a própria palavra paixão não seria amor, seria sofrimento. Certo. É o contrário. Então amor é doação, paixão é sofrimento, mas na cabeça das pessoas, paixão e amor é tudo a mesma coisa. Então você percebe que falta na população de modo geral, e claro, na juventude muito mais, por eu ser ainda inexperiente, essa certeza dos conceitos para poder desenrolar o resto de suas vidas. Sim. E como que você poderia espalhar essa ideia? Porque é um tanto inovadora, né? Nós não temos muito esse conceito de tornar uma matéria tão amigável assim, mais interessante para os jovens. E qual que seria o método ou a ideia em si de disseminar esse ideal? O meu desejo inicial, para mim, filosofia deveria ter desde o Fundamental 1. Inclusive, hoje acompanhando o Fundamental 1, eu vejo que era possível ter uma filosofia. Não a filosofia que vocês têm no ensino médio. Sim. Uma filosofia que tem coisas que precisam ser estudadas para determinadas provas. Então, eu penso que, inclusive, o nosso colégio hoje é privilegiado porque as preceptorias hoje são um momento de filosofar. É um momento onde, desde os meninos pequenos até os meninos maiores, você consegue fazer com que eles pensem e repensem
aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão querendo, aquilo que eles até sofrem. Então eu sempre vi que a filosofia ela seria também um momento importantíssimo para as amizades. Então por isso eu sempre quis ser amigo dos meus alunos. Eu nunca quis que os alunos me vissem como o terror, como o professor chato, né? Mas o professor amigo. E tive alunos que inclusive eu lembro muito bem disso, sou muito feliz por ter passado por isso. Eu vivi, né, quando eu trabalhei no Instituto Federal, lembro que uma vez eu saía da sala e os alunos me disseram que tinha um aluno me esperando no corredor. E ele tinha faltado nesse dia. Nossa, o que aconteceu com ele e tal? E literalmente ele estava me esperando porque ele estava querendo se matar. Nossa. E antes de se matar, ele queria falar comigo. E eu conversei com ele e falei sobre o que era a morte e expliquei para ele que aquele problema que ele estava passando, morrer não resolveria o problema. Pelo contrário, só aumentaria o problema para a família dele. Sim. E ele não se matou. Então eu fiquei muito feliz porque, nossa, naquele dia eu senti, eu cumpri aqui um objetivo muito, muito importante na minha vida. Eu fiz com que esse aluno não me visse somente como um professor, mas como um amigo. E um amigo, inclusive, que ele recorreu, quem sabe, no pior momento da vida dele. Né? No pior momento da vida dele. E depois de nossa conversa, depois de uma filosofia que não é um conteúdo para ser aprendido e decorar e passar na prova, mas é algo para ser refletido, meditado e vivido, ele percebeu que aquilo que ele pensava não era a melhor resposta para o seu problema. Sim. Sim, e isso que você falou da filosofia clínica, né? Que é algo que está muito alto hoje em dia, uma profissão que está cada vez mais importante, a filosofia clínica, a psicologia, essas profissões aí que ajudam muito nesses problemas de depressão, ansiedade, tudo isso, que é algo que está cada vez mais recorrente. E você acha que a filosofia, como é que ela pode agir para deixar a gente lidar com o sofrimento? Perfeito. Então, o autor que eu pesquiso até hoje, que é o Gabriel Marcel, é um cara que tem uma visão de filosofia maravilhosa, considerado um existencialista cristão do século passado. O Gabriel Marcel percebeu que a filosofia era uma coisa chata e ele percebeu que ela era necessária quando ele, trabalhando na Guerra Mundial, ele ficou responsável de dar notícia às famílias sobre a morte dos parentes. Nossa, um trabalho pesado. Quando ele começou a ligar para as famílias para dizer, olha, teu filho morreu, olha, teu marido acabou de morrer, olha, tua mulher agora acabou de acontecer isso. Aí ele percebeu que a filosofia era algo da vida, era algo do dia a dia e que não era algo distante. Então, eu acho que ela ajuda no processo de sofrimento ou qualquer processo da vida quando você entende que a filosofia não é algo isolado. Esse é um grande problema da nossa educação de modo geral. A gente entende matemática como uma disciplina que você tem que estudar para passar naquela prova. Sim. E você esquece, como diz Galileu, que o mundo já é escrito em caracteres matemáticos. Se você olhar para tudo aqui tem matemática, tudo tem matemática. Mas a gente não foi habituado a ver as disciplinas como algo do nosso dia a dia, muito menos a filosofia. Então, se a filosofia ela é uma coisa do dia a dia das pessoas, né, se as pessoas minimamente tivessem uma reflexão antes de agir, o mundo seria diferente. Né? E nem precisaria de tanto conhecimento filosófico. Se as pessoas somente refletissem um pouco antes de agir, o mundo seria diferente. Se elas filosofassem antes de agir, meu Deus, o mundo seria perfeito. Seria diferente. E a filosofia sofre ainda mais, principalmente por causa daquele estereótipo de homem sábio, de tem que ser alguém muito inteligente, erudito, para ter a capacidade dessa ciência, quando na verdade não, né? Qualquer um consegue. As pessoas acabam se afastando, né? Até. Sim. Isso, com certeza. As pessoas criou-se esse mito assim, que o intelectual, né, que o filósofo é aquele que vive isolado, é aquele que fica no mundo da lua, é aquele que não entende a realidade das pessoas, falam coisas difíceis, né? Tem as brincadeiras com os filósofos alemães, né? Que o filósofo alemão é aquele que coça a orelha esquerda com a mão direita por trás da cabeça. Ou seja, ele não faz o mais simples, ele faz o mais complexo. Então nisso ficou uma fama assim, de que o filósofo é aquele que fala tudo difícil. Mas, né, se você olhar bem, a filosofia é algo muito simples. O problema é que nós a dificultamos, Então, Gabriel Marcel é esse filósofo assim, que traz a filosofia para o real. Ele dizia que se a filosofia não serve para a realidade, ela não serve para nada, porque nós vemos um mundo real, né? Com todo respeito aos idealistas, filósofos idealistas. Né? E quais as principais ideias do Marcel para a educação em si? Quais as principais propostas? Porque, como você disse, ser amigo do aluno, tornar uma matéria mais atraente, mas
o Marcel, ele abrange aspectos mais amplos ou ele detalha bem especificamente quais mudanças, quais ideias para alterar na educação? Sim. O Gabriel Marcel, né, eu não sei se muitas pessoas conhecem, é um filósofo que está começando a entrar aqui no mundo brasileiro agora, né, por esses anos, assim, as pessoas estão começando a pesquisar o Gabriel Marcel. Poucas coisas ainda em português, muitas coisas só em francês. Né, eu tive o privilégio de visitar agora a casa do Gabriel Marcel, lá em Paris, uma experiência maravilhosa. E o Gabriel Marcel, ele tem algumas coisas que faz com que ele não tenha sido até hoje o bambambam dos filósofos franceses, né? A gente, quando fala em filósofo francês, a gente lembra de Sartre, a gente lembra de Paul Ricoeur, e esses caras, eles eram discípulos de Gabriel Marcel. E sempre as pessoas perguntam, mas por que eles eram discípulos e são mais famosos do que o mestre, entre aspas? Sim. E o Gabriel Marcel, ele tinha algumas ressalvas quando falava da filosofia. Ele dizia, em primeiro lugar, né, ele era contra a psicanálise. E no período da vida dele, a psicanálise de Freud tinha uma força muito grande. Sim. Ele era contra o marxismo. E no período dele, o marxismo era algo muito forte. O Gabriel Marcel era um cara extremamente católico, católico de verdade. E seria um cara, então, que também não faz muito sentido as pessoas que não veem o catolicismo com bons olhos elevá-lo. E o Gabriel Marcel tinha uma grande crítica às pessoas que iam para a mídia. Então, no momento da Guerra Mundial, as pessoas procuravam o intelectual para ir na TV, para falar para o povo. E ele dizia que quem se aproveita do seu intelecto para ganhar massa, já deixou de ser filósofo. Porque a filosofia ela não acontece nunca em massa. Ela sempre acontece um a um, na conversa de um pouco parecido com o pensamento de Sócrates, da maiêutica, de conversar e fazer com que a pessoa chega ao conhecimento da verdade. Inclusive, o Gabriel Marcel ele é considerado o novo Sócrates. Né? Ele é considerado isso, o socratismo cristão até, gosta de brincar. Então, o Gabriel Marcel ele trabalha vários temas, né? Trabalha o tema do problema e mistério, ele trabalha sobre o ser e o ter, ele trabalha sobre o papel do filósofo no mundo atual, ele trabalha sobre a vida assim, em diversas esferas. Por exemplo, o que eu pesquisei no meu mestrado foi essa filosofia praticamente no ensino médio, ou seja, a experiência ensino de filosofia em Gabriel Marcel. Já no doutorado, hoje que eu faço, eu pesquiso, por exemplo, o conceito de experiência em Gabriel Marcel. Então é um tema também muito caro que ele toca. O que realmente nós experimentamos na vida? Experimentamos alguma coisa ou não experimentamos nada? Essa é uma pergunta que eu vou tentar responder em 4 anos de pesquisa. Né? Interessante. No quesito da dissertação, que é algo que foi pronto, já publicado e etc., nasceu inclusive quando eu dava aula no Instituto Federal do Pernambuco. Quando eu dava aula de filosofia nesse ambiente, eu percebi que era um ambiente eminentemente técnico. Né? Se você for pegar todos os institutos federais, eles passam pelo mundo técnico. Né? As pessoas lá entram para ser formadas em técnicos em química, técnico em edificações, técnico em informática. Então é um mundo muito técnico. Tanto é que os alunos que não passavam em um curso técnico, sei lá, um aluno passou para ser professor de letras na faculdade vestibular. Então, o próprio Instituto Federal não via isso com bons olhos, porque queria que os alunos passassem cursos técnicos para seguir a vida técnica. Quando eu comecei a falar de uma filosofia que era humana, os alunos começaram a ficar encantados. E foi até um projeto que eu fiz no colégio sobre a crítica ao ambiente técnico. Então, eu fiz uma crítica no ambiente técnico sobre o ambiente técnico. Foi muito mal vista por todos os professores e super aplaudida pelo diretor. Porque os alunos votaram muito contra aquele estilo de educação que eles estavam absorvendo. Por quê? Porque, queira ou não, para aquela classe era a melhor opção de educação naquela cidade e naquela região. Sim. E o Gabriel Marcel batia contra isso. Ele batia contra esse ambiente técnico, que não deixava as pessoas pensarem como humanos, mas sim como máquinas. Né? O que hoje está cada vez mais forte. Né? Se ele do século passado já falava isso, que dirá hoje se ele tivesse vivo. Pouco individualismo, né? Com certeza. Muita cultura de massa. Com a pessoa sendo só um número, né, na instituição e tudo isso. Isso, a pessoa só um número da instituição e nada mais. Lembro que eu tive um professor que fez um estágio em um hospital, né? E ele dizia que no hospital, por exemplo, as pessoas elas não eram chamadas de pessoas, elas eram chamadas pela doença. Nossa. Então, se você for parar para pensar, muitos médicos, ainda hoje, eu tenho contato com vários médicos,
muitos médicos, eles não falam pessoas. Então, minha esposa é médica. Eu vejo muito no telefonema aquela velha ligação assim, olha, a ala 74 da doença não sei o que, ela não é a Regina Francisca, que é mãe de João, que é vó de Antônio, não. Por quê? Porque se você for parar bem para pensar, o médico não tem nem tempo de conhecer a pessoa. Sim, Ele tem mau tempo de conhecer a doença. E é muito comum entre os médicos eles passarem casos de doença de um para o outro, Sim. mas sem relatar nem sequer quem é aquela pessoa que está sofrendo aquilo. Sim. Então é um pouco esse mundo do individualismo que nós entramos e que o que nos interessa é essa ferida, então essa ferida que eu vou aprender e vou discutir, não vou discutir sobre a pessoa que infelizmente está com essa ferida. Ficou muito forte depois da Revolução Industrial, né? Porque tem que ser tudo muito prático. Sim. E às vezes você acaba sistemático. sim, priorizando outras áreas e acaba ficando de lado a parte mais pessoal, a parte mais cada particularidade de cada pessoa. Isso, com certeza, ficou muito mais forte porque hoje a onda de todo mundo é que ninguém tem tempo, né? Sim. E que as coisas precisam ser tudo práticas, precisam ser tudo rápidas. Inclusive na própria educação, se nós não tomarmos cuidado, graças a Deus o nosso colégio é um colégio diferente, mas se nós não tomarmos cuidado, nós passamos o ensino médio todo, 3 anos com uma turma, e não sabemos nem quem são os nossos alunos, né? Onde ele mora. Então o nosso colégio é muito diferente, o diretor sabe o nome de todos os alunos. Sim. Muitas vezes é padrinho de alguém, que é tio de não sei quem, que é sobrinho de não sei quem. Então é um colégio totalmente diferente, porque é um colégio familiar. Mas em colégios de massa, e por isso também o Gabriel Marcel tem muito a ver com a educação personalizada. Muito do que ele fala se aplica e se vê claramente na educação, né? Então, os colégios de massa também são do mesmo jeito, né? Esses meninos, eles são um número, é o número da matrícula. Né? Então, você é o número da matrícula, o seu pai é o boleto que ele paga, só e nada mais. Né? Às vezes não é só, às vezes porque muito isso como um serviço também, né? Sim. Você tem que cumprir o contrato ali e muitas vezes a parte humana é perdida ali. O aluno tem problemas, o professor não sabe, o pai não consegue ter um retorno da parte humana do colégio. Não tem essa comunicação entre a família e o colégio, a Isso. família e a instituição. Isso, se perde muito, porque realmente tudo que é... O Gabriel Marcel dizia que a filosofia, ela está sempre caminhando com a gente. Então, tudo que é visto como massa, como um único objetivo, assim, meu objetivo aqui é receber dinheiro e pagar as coisas, e quem for aprovado bem, quem não for aprovado, eu não tenho nada a ver. Tudo que é visto como algo simplesmente burocrático e objetivo, ele é ruim. Né? Tudo como é visto como algo pessoal, né, que parte de amizade, que parte de conhecer, ele é bom. Né? E isso não significa dizer que você vá negar os princípios, vá negar o ideal da educação. Mas significa dizer que você está lidando com pessoas. Então, o Gabriel Marcel, ele dizia muito isso num binômio que ele trata, que chama problema e mistério. Ele dizia o seguinte, que quase tudo da nossa vida é um problema, pode ver. Sim. Acordar é um problema, arrumar as crianças é um problema, vir para a escola é um problema, o trânsito é um problema, tudo parece que é problema. E ele dizia que isso é horrível, porque, na verdade, muitas das coisas da nossa vida são mistérios. E a gente praticamente não vê mais nada como mistério. Por quê? Porque a gente matou a dimensão transcendente da gente. Então, e o que é que ele dizia que era problema? Problema é tudo aquilo que está fora de mim. Ele dizia, isso sim é problema. Mas tudo aquilo que é dentro de mim, em mim, isso é um mistério da vida. E o mistério da vida, ele está aí para ser resolvido. Mas para ele ser resolvido, não como uma matemática. Por exemplo, educar meus filhos, a minha família, ela não é uma matemática, não é algo que eu preciso fazer, pronto, acabei, agora eu não tenho mais responsabilidade sobre isso. Sim. Não é algo que eu preciso realmente viver diariamente, porque isso é um mistério da minha vida. É algo que está em mim, a minha família está em mim. Né? É diferente de eu sair para entregar um lanche em algum lugar. Isso sim é um problema, eu preciso resolver esse problema. Mas ele dizia que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo virou problema na nossa vida. E por isso a gente vê uma sociedade bastante doente. Por quê? Porque é uma sociedade que somatiza tudo como um problema. Então, você vê hoje em dia, eu acho assim um absurdo, mas, por exemplo, tem empresas que o funcionário ganha, sei lá, uma promoção porque nunca atrasou.
Então, o fato do ponto, bater o ponto, é um problema. Então, como esse cara nunca bateu o ponto em horário errado, ele merece uma promoção. Quando, na verdade, bater o ponto no horário certo não é mais do que obrigação. É uma obrigação. E chegar no horário certo não é um problema. Não é um problema, é algo constitutivo dele, né? É um mistério da vida dele. Ele precisa ser fiel ao seu trabalho, ele precisa se organizar para o seu trabalho, e é algo que ele não tem como viver sem. Ainda que a gente fale aqui de profissões como TI e tantas outras profissões que têm uma certa tranquilidade, mas assim, não dá para viver sem horário, não dá para viver sem organização, não dá para viver sem planejamento. Eu falei aqui do ponto, mas eu poderia falar de muitas outras coisas das profissões. Sim. Então o Gabriel Marcelo dizia isso, olha, meditemos bem, muitas coisas não são problema, muitas coisas são mistério, mas nós estamos transformando em problema. E por isso o mundo está ficando cansado, tudo está sendo cansativo. Né? Inclusive, nessa faixa etária de vocês tem que tomar muito cuidado com os famosos vestibular. Por quê? Porque eles também acabam trazendo essa carga de ser um problema. Problema que eu preciso solucionar na minha vida, passar nessa prova. Depois, o problema que eu preciso solucionar, terminar esse vestibular. E aí começa, tudo é problema, sabe? Eu tenho que casar porque a sociedade está cobrando. Se eu não casar, o que é que eu sou se eu não casar? Eu tenho que casar, então é um problema. Ei, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter filho, já estão cobrando para que eu tenha filho. Então você vê que a sociedade vai cobrando as coisas, parece, e você vai sempre com pesos, porque ficou com essa ideia de que a vida é um problema, né? Verdade. Você percebe que meio que essa exclusão da dimensão transcendental que você falou, as pessoas pararam de escutar os filósofos cristãos que falavam disso, e por isso que surgiu todos esses problemas, né? Que você falou, por que Marcel não era... Eu, na minha ignorância, nunca tinha ouvido falar de Marcel até agora, né? E por que ele não era tão famoso na época, e até hoje não é? Por causa que filósofos como Marx, Freud, Nietzsche, nessa época, que são filósofos materialistas, né? Que eles estavam em alta, assim, até hoje estão, né, inclusive. E, assim, a sociedade está marchando cada vez mais para uma dimensão mais materialista e menos transcendental. Isso. Com certeza, é uma coisa que é praticamente, assim, normal você ver hoje, né? Os jovens se dizendo assim, eu sou nietzscheano, né? E se você às vezes pergunta, você já leu Nietzsche? Não, nunca. Mas como um dia eu vi uma postagem de Nietzsche que dizia Deus morreu, nós o matamos, ou sei lá, eu sou um super-herói, eu faço o que eu quero de minha vida, porque eu sou o Übermensch, né? Ninguém põe limites em mim, etc. Então eu sou nietzscheano. Então, realmente esses filósofos, né, que não são nem porque são ateus, mas são as perspectivas totalmente invertidas da vida, ficaram famosos, é justamente porque a sociedade foi quase como uma coisa comum, foi esquecendo dos principais pensadores, né, e escolhendo muitas vezes pensadores a seu bem querer, né, a seu bem prazer, né. Sempre quando eu falo de Nietzsche, por exemplo, e dou a aula sobre Nietzsche, eu sempre peço depois os alunos para agora verem a vida de Nietzsche. Então tudo bem, nós vimos o pensamento dele, e ele está em super alta. Agora você já viu a vida dele? É um cara que morreu frustrado por nunca ter conseguido, por exemplo, namorar a mulher que ele mais queria, e ficou com o orientador dele da faculdade. Então Nietzsche, literalmente, ele é aquele cara que falou aquilo que ele viveu. Então ele foi um filósofo que falou de frustrações e viveu a frustração. Então é sempre bom, e isso é muito bom que no nosso colégio vocês tenham essa oportunidade de fazer a crítica aos autores. Você sempre, depois de estudar algum autor, você conseguir ter a capacidade de criticar por que ele viveu daquele jeito, né? E aí é isso que aconteceu muito na população. Então vamos abandonar Platão, Aristóteles, Sócrates, Santo Agostinho, Santo Tomás. Vamos pegar filósofos que se parecem mais comigo. É o que mais se identifica. Que se identifica mais comigo. Como se a verdade fosse isso, fosse identificação. Né? E não é. Houve parou-se de buscar a verdade, mas para buscar o que é mais cômodo, o que mais se identifica. Então, eu tô com uma vida difícil, muitos problemas. Esse filósofo aqui fala de muitos problemas, que eles são presos à vida ou algo assim, e às vezes não busca a solução, que seria o ideal, ou o que você devia estar buscando, e você acaba seguindo esse filósofo só por causa disso, né? Porque ele parece com você, porque você sente a mesma coisa que ele. Isso mesmo, E com a questão das redes sociais, isso ficou cada vez mais forte, por quê?
Porque com o surgimento das redes sociais, todo mundo agora tem que falar alguma coisa, né? É Todo verdade. mundo. Então, você mora no Brasil, então você tem que falar alguma coisa da seleção brasileira. Você tem que falar alguma coisa da política, mas por que você não fala? Qual o problema? Então, como todo mundo hoje, inclusive eu vi uma vez uma postagem que dizia assim, né? O Instagram, ele fez as pessoas mais analfabetas perceberem que elas podem ser famosas também. Porque analfabetos está no sentido cultural, né? Porque as pessoas hoje também escolheram pensadores ou jeitos de pensar por uma frase bonita que elas viram, né? Por um corte legal que elas viram. Você vê muito isso nas políticas também, nos debates. Tem aquelas famosas frases de lacração, né? Vamos botar uma frase que vai repercutir. Vamos cortar um vídeo que vai repercutir. Então, porque o que vale é o like. Né? Então, por isso tem um like. Mas aí, se vocês quiserem dar um like, tem que dar um like na frase de Schopenhauer. Porque Schopenhauer dizia, você só deve falar aquilo que você sabe. Sim. Ele dizia, né? Daquilo que não se sabe, não se fala. Então, se você perceber Schopenhauer, se você perceber Wittgenstein, que era um filósofo que trabalhava muito a linguagem e falava muito mais essa frase, que só fale aquilo que você sabe. Nossa, cara, se você parar para pensar, se nós falássemos só o que nós sabemos, meu Deus, nossa, nós teríamos muito menos besteira e nós teríamos muito mais discussões proveitosas. Porque as pessoas teriam a humildade de dizer, eu não sei falar sobre esse assunto. Mas não, a gente tem até vergonha de falar isso. E por isso a gente tem que opinar. E como a gente tem que opinar, a gente não tá nem aí para a verdade. Sim. A gente tem que falar, simplesmente tem que falar, né? Então, se o Schopenhauer começou com essa onda da vontade e da necessidade de falar, e depois o Wittgenstein bateu na tecla que a gente só deveria falar aquilo que a gente sabe, se as pessoas realmente estivessem preocupadas pela verdade, elas tinham a humildade de dizer, olha, esse conteúdo aqui eu não consigo opinar. E não teria problema nenhum em falar isso, né? O Sócrates não já dizia, né? Só sei de uma coisa, que nada sei. Sim. E esse é o maior princípio da humildade. Há muito mais valor em reconhecer o que você não sabe do que você falar sobre o que você não sabe. Você falar sobre o que você não sabe. Isso mesmo. Então eu penso que essa trajetória filosófica que muitas escolas enveredaram, né? Que até as universidades também entraram nessa necessidade de pesquisar e pegar os filósofos mais famosos, isso tem tornado a filosofia como algo muito ruim. É uma visão muito deturpada da filosofia. Infelizmente, nos colégios tem que se dar filosofia para passar no vestibular, porque tem a prova e você tem que saber para a prova. Sim. E não tem esse espaço para conversa, para diálogo, para meditação. Enfim, essa oportunidade de ver na filosofia um momento de reflexão, um momento proveitoso para refletir sobre a vida, né? E então, falando um pouco mais sobre as escolas, se você encontrasse alguém, por exemplo, de outra escola, falasse assim, poxa, achei interessante essa ideia, eu queria propor isso no meu colégio, iniciar um projeto, quais dicas você daria? Como espalhar essa ideia nas outras escolas, no sistema educativo no Brasil e talvez até no mundo? Sim. Engraçado que você falou isso aí, eu lembrei que quando foi na minha banca de mestrado, um dos professores falou assim, olha, cara, teu projeto está nota 1000, mas você está mais para ministro da educação do que mestrando. Você está querendo mudar a educação do Brasil. E eu disse, não, mas é isso mesmo que eu queria. Eu queria mudar a educação do Brasil, mas eu não posso chegar lá. Quer dizer, ou então hoje eu ainda não consigo. Mas assim, eu incentivaria muito a todos os professores de filosofia, todos os coordenadores de colégio, como eles não têm essa maravilhosa peça, essa maravilhosa arte, que é a nossa preceptoria, que é o momento onde o aluno filosofa com o seu professor, inclusive na idade de vocês, que é o ensino médio, eu pediria muito que conseguisse fazer nos colégios um momento de diálogo com os alunos. E quando se diz aqui diálogo, não tem nada a ver, junta todo mundo aqui que vamos agora criticar alguma coisa, né? Porque é a crítica pela crítica, né? Não tem fundamento. Mas onde os meninos começassem a expor o que eles pensam, e é óbvio que quando as pessoas começam a expor o que elas pensam, aquele que é um pouquinho mais sábio, né? Em geral o professor, começa a perceber que falta uma base racional para aquilo que ele está falando. Sim. E, consequentemente, se está faltando uma base racional para aquilo que ele está falando,
ele precisa de uma ajuda. E aí vem o filósofo para ajudar. Então, se nós então agora começássemos a discutir agora sobre se é justo ou não é justo o intervalo de 20 minutos, a melhor pergunta seria, mas para você, o que é justiça? Então, vocês estão brigando aqui se é justo ou não é justo. Mas o que é justiça? Ah, professor, justiça eu não sei. Então, beleza, então vamos lá pegar a República de Platão e vamos ler o que é justiça. Sim. Então, se nós lemos o que é justiça, você vai ver como quando você lê o que é justiça, a sua cabeça vai se abrir para isso. E aí você vai perceber se o que você está falando é justo ou não. Consequentemente com a amizade, consequentemente com as relações, consequentemente com o dinheiro, todas as coisas. Porque nós temos esse privilégio em 2024. Nós tivemos já uma massa de filósofos, mas muitos filósofos, que trataram sobre vários temas e que nos ajudam, né, a hoje refletir melhor sobre eles. Diferente de séculos muito anteriores. Né? Então, ter vivido depois de Sócrates, para a gente, meu Deus, é uma ajuda e tanto. Pena que nós não retornamos aos clássicos. Sim. Né? Ficamos com fragmentos, ficamos com stories. Né? As pessoas veem uma story e tiram um print para postar. E nem sequer vai atrás se aquela frase daquele autor, se aquele autor tem um livro que fala sobre isso. Felizmente, é a regra do mínimo esforço que vivemos hoje. Né? Mas eu incentivaria isso, então. As escolas escutarem os alunos, porque aquilo que os alunos pensam, se não tem base racional, é a hora de dar a base racional. Sim. Se tem base racional, que bom. E esses meninos estão feitos na vida. Se tem base racional, estão feitos na vida. Por isso que eu digo a todos os pais, não achem ruim quando os filhos de vocês dizem não ou não concordam, ou por quê. Não achem isso ruim. Às vezes os pais têm esse triste medo de responder as perguntas dos filhos, e quando o filho diz, mas por quê, por quê, por quê? Ah, não, por que nada, fique quieto, você tem que obedecer. Sim. E eu sempre digo assim aos pais, olha, se você não responde o porquê dos seus filhos hoje, lá na frente vão oferecer algo que você não queria, e ele vai aceitar. Por quê? Porque ele nunca pôde perguntar o porquê das coisas. Sim. Interessante. Muito legal essa conversa e agora, para finalizar, a gente vai fazer nossa brincadeira que a gente faz nosso teste. Vamos lá. Que a gente faz... É difícil. A gente te fala uma pergunta, te dá duas opções, entre elas um filósofo e um personagem, uma celebridade da cultura pop, cultura geral, assim. Você tem que descobrir quem que falou a frase. Vou começar. Para olhos tortos, a realidade pode ter um rosto desvirtuado. Quem que falou essa frase? Gandalf, do Senhor dos Anéis, ou Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho. Foi o Gandalf. Errado, foi Gandalf, do Senhor dos Anéis. Espera, vou ver aqui. Segunda pergunta. A natureza nunca nos engana. Somos sempre nós que nos enganamos. Quem falou isso? Rousseau ou Tarzan? Rousseau. Certa resposta. A próxima aqui. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Stalin ou Freud? Uau. Freud. Freud, certa resposta. Próxima pergunta. Não tenha pena dos mortos, e sim dos vivos, principalmente daqueles que vivem sem amor. Quem falou essa frase? O filósofo Santo Agostinho ou o personagem Dumbledore, do Harry Potter? Você me pegou, mas como eu sou agostiniano, eu pensei Santo Agostinho, mas eu não sei. Errada a resposta, foi Dumbledore que falou essa frase. E última frase. Sabia que a loucura liberta? Sem a loucura, somos ovelhas que obedecem à lei. Quem que falou essa frase? Não sei se você conhece o personagem Thomas Shelby, dos Peaky Blinders, ou o filósofo Nietzsche. Nietzsche. Certa resposta. Ah, muito bom. 3 de 5, tá ótimo. Tá ótima a resposta. Tá ótimo. Muito bom. Sim. Tá bom, tô passado. Passou do teste. Nosso teste aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Prazer. Discussão maravilhosa aqui. Muito obrigado. Bom. E nos vemos no próximo episódio. E na próxima edição do Filocast. Até.